aqui de volta por mais um programa do Office Connection e hoje nós temos uma convidada que é a arquiteta Daniela Marcondes, do Instituto Moreira Salles. Ela é arquiteta de formação, mas trafega na área de facilities. Obrigado pelo do convite. Eu que agradeço, é muito boa a oportunidade da gente estar aqui conversando hoje. Me conta um pouco da sua trajetória. Bom, eu tenho formação em arquitetura, terminei lá pelos anos 2000 e sempre trabalhei em escritórios que tinham essa viés, né, de projetos públicos, né? Trabalhei muitos anos com Pedro Mendes da Rocha, com Paulo Mendes da Rocha e fiz parte da equipe que fez o Museu da Língua Portuguesa, o primeiro projeto. E me interessei muito desde então por essa obra em instituições culturais, né, obras de restauro. Tive uma especialização para fazer também em restauro. E depois disso fui migrando. Trabalhei bastante tempo também na Sala São Paulo como gerente de manutenção e ali eu descobri o mundo do facilities e me especializei nisso com um MBA na Poli-USP, com o professor Moacir da Graça. Quais são as principais características de você administrar um espaço cultural como facility de uma outra obra de edifício comercial? É muito interessante essa pergunta, Luiz, porque o que eu vejo são várias convergências. A gente tem várias coisas em comum, né, para destacar dentro de um espaço público. Veja, a gente trabalha em instituições culturais, a gente trabalha sempre para um atendimento da mais variada gama de pessoas, né? Grupos de escola, grupos de jovens, grupos de idosos, enfim, a gente não tem discriminação racial, classial, turistas, né? Então, a nossa especificidade é essa recepção. Você precisa ter essa excelência de qualidade na recepção do público, com grande variedade e quantidade também, né? Porque tem mostras e exposições de arte, por exemplo, que duram bastante tempo e, né, chamam filas, né? Fazem filas de pessoas. Então, o que eu falo é mais a gente trabalhar pensando nessa recepção, né? Nessa como forma de acolher esse público. Então, de forma que o seu serviço de gestão de serviço seja também muito bom, ou seja, temos que ter uma limpeza impecável, temos que ter uma segurança impecável, temos que ter uma manutenção predial impecável e tudo isso funcionando sem que o público possa ver, né? E isso é um desafio muito grande, como você trabalhar em qualquer escritório com uma permanência, né, de disponibilidade de tempo muito grande, mas ao mesmo tempo é o que eu digo, assim, é também uma oportunidade muito grande, porque você vê ali no final, né, a obra de arte sendo exposta, a exposição dando certo, uma inauguração, um show acontecendo, enfim, qualquer evento cultural que tenha, né, saia bem feito, com excelência, é uma grande satisfação também, né? Você sabe que aquilo é um seu trabalho realizado. E o cuidado com o acervo também, a responsabilidade deve ser muito grande. Porque recentemente a gente teve uma tragédia no Rio, né? Pois perda... isso é a nossa maior preocupação, porque infelizmente no Brasil a gente não tem muita valorização profissional dessa área, de quem cuida das áreas de facility management. A gente tem sempre um olhar muito precarizado para investimentos em área de manutenção, reforma, requalificação, restauro. Então, sempre isso é relegado muito no investimento. Então, infelizmente, nossa trajetória conta aí com esses incêndios, acidentes, né, grandes tragédias com perda patrimonial que não poderia ter, né? Não poderia ter e você nem consegue mensurar, né? Então, hoje, a nossa responsabilidade tem sido muito mais cobrada, né, no sentido de que a gente tem que olhar tanto para o público, porque isso é uma segurança do público que frequenta os espaços, sim, mas também para a obra, né, também para o acervo. Você, por exemplo, tem que ter requisitos muito específicos de controle de qualidade, de temperatura do ar, né, temperatura e também umidade, né, porque isso prejudica muito. E, ao mesmo tempo, tem que ser um espaço acolhedor, né? Você não pode deixar aquela sala de exposição que não seja confortável para as pessoas estarem. Então, é um desafio muito grande. Eu acho que a gente tem evoluído bastante nas normas e nas novas fiscalizações que tem, mas ainda precisa, né, percorrer bastante esse caminho. Você cuida de São Paulo, cuida da operação de São Paulo e, só para a gente ter uma ideia, quantos metros quadrados tem? O Instituto Moreira Salles aqui de São Paulo tem 6.420 metros quadrados. Apesar de ele é um prédio verticalizado, né?
São 11 andares e ele tem uma infinidade de serviços, eu até brinco, porque a gente tem uma programação de cinema, tem uma sala de cinema, tem shows, né? O térreo às vezes é aberto para shows, quando a Paulista está fechada para carro. A gente tem as exposições, 3 andares expositivos, um espaço de acolhimento e cursos, né? A gente também tem muitas atividades de ateliê. E a grande meta do Instituto, desde que ele foi inaugurado aqui em 2017, é se tornar uma referência também, né, em expografia e em conservação também desse acervo. O acervo do Instituto não fica aqui em São Paulo, ele fica no Rio de Janeiro, mas essa tratativa, por exemplo, a gente teve mostras de exposições do Metropolitan de Nova York, que a responsabilidade é nossa quando traz, né, Quando essa traz obra. pra cá, Isso, então é uma tratativa que a gente tem que ter com muito cuidado, né, e com bastante planejamento prévio. Hoje a gente planeja exposições daqui 2, 3 anos, né? A gente sempre tem uma agenda bem longa para esse planejamento ser efetivo. Quantas pessoas fazem parte da sua Minha equipe? equipe hoje conta com 37 pessoas. A gente é uma equipe enxuta, mas é bem treinada. Eu tenho feito muita precisão para esse treinamento, tanto nesse atendimento, né, assim, da segurança, né, da porta, que ser uma pessoa receptiva, não ser uma pessoa que faça uma interferência muito vistosa, que a gente também trabalhe com qualidade no serviço de limpeza, que a limpeza seja uma limpeza cuidadosa. As meninas da limpeza, por exemplo, têm contato com os curadores e com os conservadores de obra, né? Porque é importante que elas saibam o que é aquilo, né? O valor que aquilo tem, como que pode ser limpo, como que pode ser... Porque às vezes numa boa intenção a gente acaba prejudicando. Então, hoje eu tenho muito orgulho de dizer isso. A equipe é muito bem treinada, a equipe é muito... Apesar de enxuta, ela é muito dedicada e muito... Olha que engraçado isso também, isso é um fato muito importante. Nós temos baixa rotatividade. Os mesmos serviços terceirizados, quando a gente tem contratação desses serviços, a rotatividade é muito baixa. Isso, em qualquer outra instituição de cultura, é um fenômeno recorrente. Por quê? Porque as pessoas gostam. Gostam de onde trabalham, gostam do ambiente, gostam dessa cultura. Gostam de trazer um parente, um familiar para mostrar, olha, aqui que eu trabalho. Então, isso agrega valor também. Agrega né? valor. É uma coisa Cria bem legal. vínculo, Cria né? vínculo, né? Da empresa. Escuta, e como é que é teu relacionamento com os arquitetos que construíram o prédio? Eu brinco que eu tiro o chapeuzinho, né? Hora põe o chapéu de engenheiro, hora põe o chapéu da arquitetura. Você como arquiteto. Eu gosto muito dessa troca, porque eu acho que nessa recepção, né, dos projetos, hoje eu trabalho quase com uma consultoria, né? Tanto para viabilizar as ideias de arquitetura, né, tanto para saber o que é praticamente possível e também viável, o que tem grande durabilidade, porque são espaços públicos com rotatividade de pessoas, com alta quantidade de escolas, crianças, enfim. Então, o que dá certo na exposição, né, o que dá certo naquele período de tempo que vai ser exposto, mas também para pensar quesitos de segurança, né, rotas de fuga, as estruturas, como podem ser... Então, acho que tem uma contribuição minha de tentar viabilizar o projeto do arquiteto, né, que sempre traz ideias inovadoras, quanto que da arquitetura também de pensar por esse lado, né? Olha, isso vai ser fácil de manter, né? A iluminação vai ser boa para essa área, né? Então, trazer um laboratório fatos que são... isso, né? Exato. Uma acústica, iluminação, conforto... Como que as duas coisas se convergem. Então, acho que é uma colaboração, né? Como você disse, acho que é isso mesmo. E mesmo nos outros centros culturais, isso tem sido uma prática bem recorrente, né? As exposições que às vezes são montadas no Instituto Moreira Salles em São Paulo vão para o Rio de Janeiro ou vão para Poços de Caldas, precisam ser adaptadas, precisam ser expostas e cada espaço tem sua especificidade, né? Claro. Tanto da visitação, né, quanto do público, né? Quanto também das características da sala expositiva, né? E você estava contando para a gente no café que vocês, enquanto espaço cultural, têm um acordo com vários espaços do corredor, né? Isso é muito bacana. A gente, a Paulista Cultural é quase que clube.
um acerto, né, de todas as instituições que estão dentro do corredor da Paulista. E a partir desse grupo da Paulista Cultural, que troca desde conteúdo, programação, obras, acervos, Fornecedores. quase uma troca muito grande. A gente criou um outro grupo, que é o grupo que é o chamado GFIC, que é o Grupo de Gestores de Facilities de Instituições Culturais. Esse grupo tem servido muito para a gente trocar práticas, fornecedores, trocar ideias, trocar bons exemplos, né, o que deu certo. Então, nesse grupo a gente ampliou um pouco mais. A gente tem hoje a Pinacoteca, o MASP, o Itaú Cultural, a Casa das Rosas, o Museu das Pessoas Indígenas. A gente trouxe uma grande gama de instituições e os facilities dessas instituições para a gente conseguir fortalecer esse grupo, qualificar o grupo também, né, e trazer bastante relação institucional. Então é muito bom quando a gente traz, né, para dentro da instituição, falando, não, esse exemplo deu certo na Pinacoteca. Tem uma referência. Uma referência, né? Então isso é muito legal, isso tem sido bastante. Até porque você é a primeira a participar aqui no nosso programa, na área de facilities. Da área de centro cultural, né, de espaço cultural. É uma área que eu acho que eu vejo com bons olhos. Eu acho que a gente tem um caminho longo nessa profissionalização, nessa especialização, mas eu vejo já um despertar, né, um interesse, porque, como eu falei antes, tem muitas coisas que são comuns, né, com a área corporativa, com a área industrial até, né, que a gente estava dizendo há pouco. E até comercial, porque você abre ao público, né? Exato. Para visita. Exato, né? E tem interesses, né, por exemplo, quase todas essas instituições possuem lojas, possuem cafés, possuem restaurantes, possuem outros ambientes que são necessários também para ativação, né, para animação desses espaços. É uma pequena cidade. É uma pequena cidade. Quantas pessoas circulam lá diariamente? Olha, a gente já chegou a ter visitação no Instituto, antes da pandemia, óbvio, né, de 2.500 pessoas por dia. É bem concorrido, né? Hoje está em volta de 540 pessoas por dia. Então, mas é bastante mesmo assim. É bem... É bastante mesmo assim. E o que é mais rico é ver, Luísa, a diversidade do público. Eu acho que isso, para a gente, é o nosso objetivo sendo atendido. Crianças, pessoas de idade. Escolas, crianças, grupos que vêm de outras instituições. A gente tem uma ampliação social muito grande. Então, por exemplo, a gente atende bastante a Fundação Casa, que traz os menores em recuperação para fazer a visitação. E é lindo, é muito bonito ver esse trabalho sendo executado, sabe? Acho que esse trabalho social é importante, né? É muito importante e visível, né? A gente vê esse resultado ali, o olhinho brilhando, né? Coisa muito legal mesmo, bem bacana. E eu acho que a gente tem bastante troca, né? Como experiência de uma instituição cultural, porque a gente consegue ver, como a gente estava falando um pouco, né? A utilidade e a permanência, né, de certos tipos de material, de especificação de fornecedores. A gente consegue prever com uma certa tempo, né, uma qualidade de tempo, a gente consegue prever o que pode dar certo, o que não pode, né, o que é legal de ser utilizado. Você acaba buscando referências em outras entidades que movimentam... Muitas coisas, por exemplo, a gente troca com shoppings, por exemplo. Os shoppings são grandes centros dessa alta rotatividade de pessoas. Para limpeza, para higienização. Perfeito. Né, para fazer essa manutenção sem que haja público, então com serviços que têm que ser executados em períodos noturno, né? Sim. Então a gente também tem essa troca muito grande com essas instituições, porque isso é importante para a gente conseguir determinar uma boa manutenção. Porque, claro, ninguém quer ter um caso, né, como uma falha de um equipamento de segurança de incêndio, né? Ou uma falha de um ar-condicionado, né? Ou no meio de um espetáculo parar. Falando que a qualidade do ar, a temperatura tem que acompanhar 24 horas por dia. 24 horas por dia. Monitoramento em tempo real. Tempo real E é isso. Qualquer emergência, porque acontece, né? Um equipamento que quebra, que para, o atendimento é quase um atendimento industrial, né? Que é para não ter parada da linha de produção. Então é quase... A gente tem backup do backup, tem gerador do gerador, né? Eu atendi outro dia um fornecedor que falava disso. Falava assim, nossa, parece data center, né?
porque como a disponibilidade do equipamento tem que ser muito grande, né, o dimensionamento também é. Então, a gente lida com esse tipo de coisa, né? Apesar de estar falando de obra de arte, a gente também lida com uma linha bem industrial, às vezes né? a gente acaba não tendo essa noção, né? Porque a gente acaba visitando, né, algumas exposições, tudo, mas não não mostra sabe o que tudo. está A gente não... por trás disso. Mas Vocês não esse é o andam- objetivo, né? é. A gente ter o público, ter visitantes como vocês, tendo a experiência do espaço lá, né? Podendo experimentar esse espaço, essa visitação, sem qualquer problema. Então, acho que esse é o grande desafio, né? É uma responsabilidade grande Funciona sua, né? 24 horas. Funciona 12 horas por dia, 12 né? horas. A gente tem a Mas visitação todos das os 10, dias. mas todos os dias. Só as segundas-feiras que a gente é parado para manutenção. Tá. Então, só as segundas-feiras. E nesse período, a gente ainda tem a troca das exposições, né? Das coleções, das galerias. Então, a cada 3 meses, É isso que eu te perguntei, cada 3 cada meses 3 você tem meses uma mais ou menos mudança. é o período de uma galeria, de uma exposição que fica em cartaz. Isso é mais ou menos o padrão também de quase todas da Paulista. A gente também tem mais ou menos esse ciclo de troca para não coincidir com outros espaços, Com senão a outros, gente vira sim. concorrente, a gente não quer nunca ser isso. A gente percebeu, por exemplo, na Paulista, que a gente é muito mais... não é concorrência, o público é o mesmo, né? O público Que vai passa pra lá, primeiro vai pra- no Instituto, vai no MASP, vai na Japan House, então faz Faz essa essa visita do corredor da Paulista Sim. em vários momentos. É o circuito, né? É um circuito e a gente não concorre com datas de inauguração ou abertura de exposição. Então isso é importante também, para a gente não ter essa concorrência. Até porque no começo da Paulista tem um que é do lado do prédio ali do Bradesco, né? Isso que você está falando realmente acontece, porque eu tive numa visitação no Instituto e aí nós vamos caminhando e visitando outros locais. E quando chegamos lá no Bradesco, nos encontramos o mesmo grupo de pessoas. É isso mesmo. Você vê que tem um roteiro, que as pessoas mesmo, vão as pessoas fazendo. vão, Né? e isso tem sido muito bom para essa nossa troca, porque, por exemplo, em questões de segurança, né, como a Paulista também é palco de manifestações, de aglomerações de público, da virada do Virada ano, cultural. né, virada cultural, a gente tem esse grupo também de segurança para também falar sobre procedimentos e tratativas que a gente tem, inclusive com a Polícia Militar, para que seja monitorada, né, essas atividades e não corra nenhuma intercorrência nesse meio do caminho, né? Então a gente sempre monitora onde está começando, onde está terminando, como é que está sendo a movimentação. É bem interessante. Porque geralmente isso. o palco é ali bem perto de vocês, É né? bem perto ali também. Tem Manifestações é manifestações coisa super cuidadosa, né? Tem que ter um cuidado preventivo. E essa comunicação tem sido muito boa, porque a gente já sabe, né? O pessoal do Itaú, o pessoal do MASP já sabe falar pra gente quando está chegando a manifestação até o final da Paulista. Então, isso é importante. Ou para falar, ó, o clima está mais ou menos tenso, não está, para a gente também saber como que a gente faz para se preparar, né? Deixa eu te perguntar, polêmica talvez, mas o que você acha do escritório de arquitetura que faz um projeto aqui no espaço cultural? Ele tem que ter uma especialização para isso ou isso é muito adaptável? Não, eu acho que tem que ter uma adaptação para isso. O conceito da arquitetura para espaço público, ele tem que ser entendido e concebido já na ideia do projeto. Na né? ideia, na concepção de projeto, porque tem escalas diferentes, né? Tem especificações de materiais diferentes, tem estruturas, e principalmente eu acho que uma das coisas que está mudando bastante nessas trocas que eu tenho tido bastante com os escritórios de arquitetura é pensar na manutenção. Como é que este prédio vai se manter ao longo dos anos, né? Como que isso vai virar um capital ou né? Não adianta só ter o prêmio da inauguração, você precisa saber que aquilo precisa ser bem conservado, né? Então, essa troca tem sido muito boa com os escritórios de arquitetura e a gente tem tido um retorno bom também, inclusive para falar, Dani, assim funciona, né? Isso dá para fazer a manutenção, dá para passar, porque isso é fundamental, né? Porque deve surgir dúvidas deles também, inúmeras, né? Porque... Sim. É um acervo grande que vocês devem ter lá com essa metragem. Sim. Que tem que ter um cuidado especial, né? E a arquitetura tem que contribuir para você ter um cuidado especial para esse acervo. Exatamente. Né? Aí, por exemplo, toda a parte de instalações, né?
Ela tem que ser cuidadosamente preparada e muito bem pensada, compatibilizada com o projeto de arquitetura, mas muito bem pensada. Hoje a gente tem a tecnologia evoluindo, né, muito rápido, né? O nosso prédio é um prédio super novo, tem 6 anos, mas e a tecnologia embarcada de saída foi de ponta. Mas isso em 2017, se você Que falar isso, já não tem. é mais ponta. Veja, a gente tem tecnologia de CFTV, de controle de acesso, de câmeras, de muito, muito novas para a época, mas que hoje Já está ficando defasado. defasado. Então, a infraestrutura dentro do projeto tem que ser pensada, inclusive, para isso, né? Você entender que você vai ter uma renovação, que o cabeamento precisa ser pensado, os shafts, as entradas, por mais que isso não seja visto aos olhos do público, que eu acho isso um bom projeto, né? Mas que isso seja possível de ser executado na E manutenção. Daniela, e como é que se faz essa correção? Aí, Porque você tem que fazer um upgrade, né, Aí no tem que fazer um negócio. upgrade. E isso Você tem que trocar o pneu do carro com ele andando. com ele andando, exatamente isso. Essa é a minha frase que eu sempre digo. Eu tenho que trocar o pneu do carro com ele andando. A gente tem feito em etapas, em fases, mas o interesse do Instituto é se colocar mesmo nessa vanguarda, né, de linha. Por isso tem sido muita referência também para os outros escritórios. O nosso sistema de combate a incêndio é um dos melhores hoje do país, assim, nesse sentido de que é um combate a gás, é um combate que não deixa resíduo na obra. Então é um combate muito criterioso, mas muito caro e com muita tecnologia embarcada. Então ele precisa ser renovado e precisa ser constatado, certificado, né? Cada ano. É um negócio que de cada ano a gente precisa estruturar Tem uma isso. certificação de que... Tem uma certificação para estruturar. Mas é feito aos poucos. Então, durante um ano, meu planejamento é anual, eu faço durante um ano as paradas, né, as necessidades que eu tenho de fazer, muitas coisas à noite, muitas coisas durante as segundas-feiras, quando a gente tem a parada da manutenção, mas o planejamento é feito para que isso chegue no ano seguinte já corrigido, né? Vocês têm um auditório lá? Temos um auditório de 150 lugares. pessoas. Sim. É um cine-teatro, é um cinema Um cinema-teatro. Ah, o cinema auditório. para ter teatro. Fica lá para cima? Ele é no terceiro pavimento e a especificidade desse projeto é que a circulação vertical dele trouxe o térreo, que a gente chama, né? A nossa entrada para o quinto pavimento, para o pavimento intermediário. Então, o público ele é todo condicionado a ser recebido na praça elevada, que a gente chama, né? O térreo elevado, que é esse quinto pavimento onde tem um mirante, onde você consegue ver a Paulista. Tirar as fotos e aí ser direcionado. Se você quer ir para as galerias de visitação ao público na parte de cima, ou cinema, algum show, alguma atividade da biblioteca. A gente tem um acervo magnífico de livros de fotografia especializados com mais de 3.000 exemplares. A biblioteca é muito utilizada também, o público também gosta muito de ir lá também. Tudo gratuito, tudo livre, tudo à disposição, né? Isso eu percebi, porque quando a gente esteve lá em visitação, especificamente no quinto andar, tirando foto, tudo, debaixo a gente olhava e via a biblioteca e tinha sempre bastante gente lá. Sempre bastante gente. É um lugar bem visitado. Muito por pesquisadores, né? Tem um agendamento específico para pesquisadores do acervo, mas também para um público geral, né? Para consulta, para verificação, é bem utilizado mesmo. Porque a biblioteca também é um acervo, né? Também é um acervo. E esse cuidado da umidade, da temperatura, com papel, ele é mais específico ainda, né? A gente tem um cuidado, por exemplo, não pode sofrer alteração. A cidade de São Paulo tem variação de temperatura de quase 12 graus dia, né? E essas áreas de preservação, elas precisam ficar estanques. Pois é. O que piora a conservação de uma obra é essa grande variação, né? Tanto de umidade quanto de temperatura, o choque térmico. Então, para a gente, essas áreas são são a menina dos olhos, né? Da manutenção. A gente precisa ficar o tempo inteiro verificando mesmo. Você vê, são detalhes, né? Que às vezes a gente acaba passando desapercebido, né? O projeto, ele contribui para isso, né? Porque como o escopo do projeto, a ideia, a concepção do Instituto Moreira Salles foi a partir de um concurso. Um concurso onde foram convidados alguns escritórios expoentes dessa arquitetura jovem, né? Da cidade de São Paulo, e o escritório do Andrade Moretti ganhou a melhor proposta. Então,
já havia na concepção essa necessidade de ser um edifício que tivesse essa... Então, hoje, por exemplo, a nossa envelope de vidro, né, nossa pele de vidro, que a gente chama, ela é um vidro muito específico, que ele tem a retração e refração de temperatura, calor e luminosidade. E luminosidade também. Então, para proteger o proteger. Ao mesmo tempo que ele tem muita qualidade nessa iluminação natural, que a gente quase prescinde durante o dia dessa iluminação, ela também faz um bolsão de ar, né? uma proteção dessa variação da temperatura externa. Então, esses detalhes do projeto são muito importantes, né, na concepção. Elas são... E tem que ser viáveis, né? Tem que ser execuíveis, né? Daniela, fala pra gente, o que você acha de importante na tua atividade de facility? Qual é a influência da tua formação de arquiteta? Como é que você... Eu sou uma apaixonada pela arquitetura, né? Eu gosto muito da arquitetura e eu acho que essa seria a maior chave, assim. O pensamento sobre não só a forma, mas a função, como os nossos mestres, né, diziam isso. Eu achei, assim, a gente também entender que uma função num lugar público é a permanência, é ele se manter. Você veja, a gente estava falando um pouco, né? Uma casa, quando você projeta uma casa, aquilo vai passar de geração em geração, vai ter uma reforma, vai ter uma adaptação, vai ter uma... O projeto do espaço público, ele tem que se manter, né? Ele tem que ser bom o suficiente para ele permanecer como um ícone, né? Como uma marca, né? E eu acredito muito nisso. Eu acredito que um bom projeto, ele leva isso a cabo, né? Ele tem esse pensamento. Tem que contemplar isso. E muita tecnologia embarcada também, né? Isso. Tudo, né? Hoje em dia é essencial, né? Você vê, a gente não tem controle de entrada e nem saída de público, né? Um controle físico, que eu digo. Puxa, mas seria tão simples, né? Não é? E isso, né? A gente tem que ter todo um sistema de controle dos elevadores, controle de crachá, controle das portas, controle dos acessos, porque eu não quero que ninguém do público entre por uma porta que ele não vai ter saída, né? Ou que ele visite algum espaço que não é para ele estar lá. Então, é bem direcionado e não visível, né? Sim. Não é visível. Então, isso é importante também. Eu percebi isso na visitação, porque você acaba indo pelo elevador, né? E vem depois descendo, né? Então, a circulação ela é bem tranquila nisso. Agora, a manutenção é muito exigida, né? Porque, por exemplo, a gente tem equipamentos lá que são as escadas rolantes, os elevadores mesmo. Sim. Um prédio vertical, um prédio corporativo também. A dificuldade, o transtorno que gera um dos elevadores parado é ruim. Claro, em qualquer edifício, é péssimo, né? Então, essa manutenção, essa verificação, cuidado, né? ela é muito necessária, né? A gente tem um contrato, hoje a nossa empresa que faz a manutenção é a empresa que forneceu os equipamentos, que é a Ortis, e a gente tem feito muita conversa para isso. Olha, será que já não está na hora? A gente tem 5 anos esse equipamento rodando, não está na hora de fazer uma modernização, de melhorar? Será que não tem um jeito de ficar mais fácil? Porque atualizado é muito necessário. Ele é um equipamento que para a gente é vital. A escada rolante é o percurso do público para chegar no prédio. Então, aquilo não pode estar parado, né? É o percurso mesmo. É o percurso. Né? Intencional, a manutenção preventiva ela é sempre mais barata, né? Do que... Exato. Ela é fundamental, né? Ela é fundamental nesse espaço, na disponibilidade de tempo que a gente tem desses espaços, né? A tua equipe de 30 e poucos pessoas tem arquiteto também? Não, só você? Ainda não, mas eu tô com muita vontade de trazer. Veja, é engraçado você ter citado isso. Tem pouco interesse dos arquitetos recém-formados, formados em vir para essa área. E eu tenho feito tantas palestras, eu tenho falado bastante porque isso eu acho que é uma área muito super interessante, muito desafiadora. A gente tem muito contato com escritórios de arquitetura, a gente aprende também bastante, né, no pensamento. Tem que ser um gestor, né? Tem que ser um gestor da obra, do espaço, né? Exato, e é o interesse da arquitetura também falar sobre a permanência, sobre a manutenção, né? Sobre o cuidado, né, dessas áreas. Então, eu gosto bastante, eu tenho feito essa tratativa e quem sabe em breve teremos mais arquitetos nessa área. Eu acho que às vezes
profissional se forma ali com uma ideia de... Fazer projeto de casa, de prédio, de estádio, de... Exatamente, É. de concepção, né? concepção, né, geralmente, né? É. Ele não faz ideia desse outro universo que existe Ao cultural. mesmo tempo, também nessa área de facilities tem muito engenheiro, né? Pela própria formação. E eu até sou grata por ter tido a oportunidade de ter feito uma especialização na Poli, porque é na engenharia que a gente vai buscar essa racionalidade. Você fez Eu especialização fiz na uma engenharia. especialização na engenharia. Então, Ah. essa Daí que por veio o isso que eu falo que eu interesse, troco né? também um pouquinho o chapéu, porque foi necessário, né, também entender a fundo sistemas prediais, sistemas estruturais, sistemas construtivos, a elétrica, a hidráulica. Então, essa parte toda que não é só Do o projeto, arquiteto né? que vai aprender a fazer, né? Você trabalha numa plataforma BIM, não? Eu trabalhei um tempo na plataforma BIM, mas eu vou ser sincera que hoje em dia não tenho mais acesso a isso, né? Hoje em dia, minha plataforma de gestão são as coisas de project, mas eu teria muito interesse de também fazer isso, porque eu acho que é um grande salto, vai ser a hora que a gente conseguir usar o BIM para essa gestão de manutenção. Hoje em dia ele é pensado muito na concepção de projeto, né? Na compatibilização dessas áreas complementares, né? Arquitetura, mas ele tem a possibilidade de ser muito útil na manutenção predial, né? Sim. A Austrália, por exemplo, que tem uma área grande nessa área de facility management, eles já trabalham com isso. Os edifícios públicos, as instituições culturais públicas... Tudo por bem. Tudo por bem. E isso otimiza muito, né, hoje em dia, tem tudo cadastrado, as fichas, os equipamentos, você tem ali dados, um banco de dados excelente para você trabalhar com isso. É uma coisa que não dá para se perder, né? Porque Eu acredito que isso vai ser um grande salto quando a gente conseguir fazer isso já da utilização da manutenção, né? Acho que isso vai ser um salto. uma coisa que a gente percebe que vem entrando cada vez mais a inteligência artificial, né? Que é outra coisa que é muito importante também, a gente já está Existe ligado. algum projeto... Olha, a gente tem discutido muito, até no último congresso que teve da Abrafac, foi um dos temas mais levantados ali, a gente conversou muito sobre isso, porque hoje a gente tem a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, e a gestão de condomínios, a gestão de áreas corporativas são áreas que são necessárias ter o controle, né? Hoje você tem a inteligência artificial de câmeras já com leitura biométrica ou leitura facial, e aí a grande questão é como você utiliza esse banco de dados, né? Para você também ter um meio termo, né, na proteção do seu usuário, ao mesmo tempo que também não divulga esses dados, né? Não divulga dado de placa de carro, Então isso é muito importante. Eu acho que essa normatização que está sendo discutida é a grande chave também para os próximos anos, né? Um profissional que tem que ter atenção a isso, porque sim, vai ser necessário e vai ser uma realidade em pouco tempo, né? Não tem escapatória. A gente vai ser... É curto espaço de tempo, né? É curto espaço de tempo. As coisas acontecem muito rápido, né? Hoje a gente tem já, para você ver, Gustavo, a gente tem um sistema de contagem de público. Então, isso que eu ia te perguntar, porque a gente entrevistou o ano passado, um parceiro nosso também, que tem uma empresa que faz essa parte de monitoramento, né? Isso é interessante, porque o que é a contagem de público hoje, que era a tecnologia mais avançada em 2017, é o sistema do Wi-Fi. O que é esse sistema? Cada usuário que entra com a procura do Wi-Fi, né, a sua senha fica procurando o Wi-Fi, ela é registrada. O que acontece? Ele perde a apuração de dados é um pouco falha, porque ele pode registrar 2 vezes a mesma pessoa que passou muito tempo lá. Tem um outro sistema que é o sistema de que a pessoa se registra na rede Wi-Fi gratuita, então isso também entra numa contagem de público, porque ela preenche ali voluntariamente, né, os dados para ter acesso aos dados. E aí a gente tem essas 2 contagens que podem convergir, mas mesmo assim a gente fez uma contagem manual nos últimos tempos e a gente comprovou que essas 2 coisas não estão convergindo. Ou seja, a tecnologia já está defasada nessa contagem. Muita gente entra sem Wi-Fi, muita gente passa lá mais de um tempo. E aí, as câmeras de CFTV, elas já têm uma tecnologia embarcada hoje que elas podem fazer isso. A partir do momento que você delimita um perímetro, ela conta o número de pessoas que passam e não repetem.
Porque como elas sabem identificar com a inteligência artificial, a identificação Individualiza, né? individualiza, então ela não repete. Ela sabe até se é funcionário ou se não é. Então você sabe que eu vi isso, até para não ser engraçado, porque eu vi isso daí num programa, no caso eram ovelhas, né? Mas o cara contando, né? Passando ali pela cancela, né? A quantidade, porque você não consegue. Eu lembro que antigamente eu trabalhei numa empresa e assim, eles tinham fazendas e como que você monitorava o gado na fazenda, né? Você sobrevoava de avião e falava, ali tem X. É assim mesmo. Aproximadamente X. Tem um alqueire ali, você vai. É aquilo, entendeu? Que é a contagem de público que a prefeitura utiliza nos eventos de rua, né? Sim. Os eventos de rua. Olha a massa. Isso. Isso já, Mas isso isso já já está tá mudando. Porque o que o gestor hoje quer, né, dentro do seu condomínio, da sua área de trabalho? Ele quer conhecer esse público, né? Quer determinar. E lógico, né, na área de segurança isso também vai além, né? A gente tem como identificar ou prever, você vê, estamos numa era que tudo se espalha muito rápido, né? Você tem como prever um ataque à obra de arte. Você viu essas coisas que estão acontecendo na Europa, né? Que as pessoas jogam lata de tomate. Depois passa a cola e fica preso. Fica preso. Formas de protesto, mas com obras inestimáveis, né? Não existe, mas é uma preocupação. A gente começou a trocar isso, inclusive dentro desses museus ali da Paulista, a gente começou a conversar sobre isso, né? Porque lá é um ponto exatamente crítico, né? E a gente tem que ter alguma estratégia interna que a gente faça uma previsibilidade desse tipo de ataque, né? Acho que a última foi no Louvre, né? Foi no Louvre, pois é. No Louvre? Com uma massa de tomate. A pessoa jogou uma massa de tomate. No vidro lá do... Que na verdade existe uma proteção, né? Ninguém fica tão próximo da obra assim. Aqui a gente não tem isso, né? Aqui a gente tem uma apreciação dessa obra de arte muito mais livre, se a gente for pensar. A gente tem espontaneidade de visitar todo o acervo do MASP, por exemplo, a metros de distância, né? A única coisa que é um sensor que às vezes tem ali de aproximação que você chega perto... Do MASP, você está falando? Sim. Você chega muito próximo, ele dispara um alarme, aí um segurança pode chegar perto, um controlador de acesso pode pedir, você faça, por favor. Né? Alguma maneira de você controlar essa proximidade com a obra. Mas né? acho que existem tantas maneiras de você protestar, né? Pois é. A educação patrimonial, ela é fundamental também. Por isso é um papel da instituição cultural, né? Educar esse público, as pessoas, né? Respeitar o bem público. E veja, isso a gente consegue ver no dia a dia, né? A pessoa que está indo pela primeira vez no museu, uma instituição cultural, ela sai com um outro sentimento, ela quer voltar, né? Ela quer ver aquilo de novo. Então, é importante cultivar isso, né? Esse sentimento, essa sensação. Até porque é história, né? Então... Isso, e é importante ela entender que aquilo tem que ser preservado, né? Não pode chegar com comida. A gente tem essa regra também, né? Em todas as instituições culturais. Você não pode subir com uma garrafinha de água, né? Mas como é que eu faço? Bom, você deixa no guarda-volumes e sobe para visitar a exposição. Desce, pode acessar a bebedouro, pode acessar ali, mas dentro da exposição você não leva água, né? E lá na Europa você vê os museus com criança de 3 anos andando com o maior respeito com a obra de arte, direitinho, nem parece criança, né? Não é? Pois é a educação, né, que faz isso. É uma coisa de cultura, né? Mas as coisas acontecem lá também, né? Também, exato. Quem que vai prever que alguém vai chegar com uma massa de tomate, né? Ninguém vai prever. Não, eu acho um absurdo isso. Muito absurdo. Mas é um tipo de situação que a gente tem que sempre estar ali atento, né, na visitação, na coisa, para a gente também ter alguma forma de controle, né? Você faz parte da Abrafac também? Faço parte da Abrafac também. A gente foi convidado agora em outubro para falar na mesa dos grupos emergentes. Então, com grupos, o pessoal do Grupas, da Infra, a gente falou bastante, foi do Gás, né? O pessoal do Gás também, que são... Mulheres de Facilities também. Mulheres de Facilities também, que é a Fátima Souza. Eu participo com a Fátima dentro da instituição dela, que é a FS Educa. FS Educa.
E eu dou aula dentro da FSEDUC eu lá com a sabia. Fátima. A Fátima foi uma madrinha, assim, desse mundo todo do Facility Management para mim. E hoje eu contribuo também lá no FSEDUC, então é bem legal. Fátima é uma grande parceira nossa, Ela ela é está sempre incrível. contribuindo, participa dos eventos, não, Tá sempre presente. desde 2016, quando a gente... E que a gente puxa o assunto um pouco mais para o lado da arquitetura Sim, e construção corporativa e comercial, sim, né? sim. Então é mais, a gente procura abranger as duas áreas, o facility e a construção Sim. corporativa. Que é o que a gente estava dizendo, né? Que é uma coisa que é cada dia mais necessária para se pensar em projeto, né? A gente tem necessidade de projeto, em conjunto, pensar junto, Daniela, obrigado, a gente está chegando aqui ao final do que programa. bacana. A gente sabe que passaria aqui horas conversando, A porque gente conversa, é um assunto muito assunto é gostoso, né? pertinente, né? E muito obrigada. Eu que tenho que agradecer esse convite. Obrigado Eu você estou por ter aberta vindo. também para sempre conversar sobre inovações, trocas mais com os parceiros da arquitetura, enfim, o que precisar. E pode deixar uma mensagem aqui para o nosso Meu público, para convite para convidar lá, visitarem né? Para participar lá e os visitar. nossos museus, os nossos acervos, né? A gente precisa valorizar a nossa própria cultura. Então fica aqui um convite para todo mundo também. Daniela, muito obrigado Obrigada pela a você. participação. Obrigada. Lindo. Obrigado, gente. Daqui a pouco a gente volta com outro programa do Office Connection.